O presente trabalho, intitulado A Arte na Educação Infantil e nos Anos Iniciais no Contexto de Isolamento Social, Conectando Saberes, foi feito por Tamara Bueno e Ana Francine Montenegro, estudantes do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Pelotas. Este resumo foi realizado sob a orientação do professor Edson Ponick e da professora Diana Salomão. Este trabalho tem como base as vivências do projeto A Arte na Educação Infantil e nos Anos Iniciais no Contexto de Isolamento Social e tem como objetivo principal refletir sobre a importância de proporcionar no contexto em que nos encontramos vivências que nos ajudem a ressignificar nossa atuação enquanto futuras professoras durante o isolamento que nos separa. No período correspondente ao primeiro semestre do ano de 2020, a Faculdade de Educação ofertou diversos projetos com temáticas variadas, como forma de manter contato com os alunos e aprofundar temas relevantes à formação inicial e continuada de professores e professoras. Neste contexto, as atividades do projeto ocorreram todas as quartas-feiras, entre os dias 24/6 de 2020 a 9/9 de 2020, através de encontros virtuais, síncronos e assíncronos. Realizamos uma reflexão a partir do levantamento das atividades realizadas ao longo do referido projeto. Foram elas participações em fóruns a partir de estudos dirigidos, leituras de livros e artigos e indicações de live, com a participação de 2 professores ministrantes, 5 professores convidados e 30 estudantes. Para a interpretação analítica e crítica das práticas vividas e observadas, a leitura de Herman foi parte essencial do processo. Ao longo do projeto, tivemos a oportunidade de discutir e refletir sobre assuntos como a educação estética, formação de professores, realidade docente, como nos formamos, tornamos educadores, o uso essencialista e contextualista da música, ideias e possibilidades de atividades de musicalização para o contexto de isolamento social, possibilidades de ensino das artes visuais dentro do cenário em que nos encontramos, valores éticos que queremos promover enquanto professoras e como a arte nos auxilia nessa jornada, possibilidades do ensino do teatro e da dança dentro das rotinas escolares e desmistificação de estereótipos criados sobre a dança e teatro. Ao longo do projeto, experienciamos uma ampliação do nosso olhar sensível, desconstruímos estereótipos acerca das 4 linguagens da arte, artes visuais, música, teatro e dança, além de ter a oportunidade de construir conhecimentos específicos sobre essas áreas e construirmos coletivamente pensamentos interdisciplinares. Como parte da formação integral, ressalta-se a importância de uma abordagem ética e estética, entendida por nós como uma atitude interdisciplinar, que se faz presente principalmente nas linguagens artísticas e manifestações culturais. Esta formação sensibiliza o profissional a desenvolver um trabalho que inclua as vivências e experiências dos sujeitos. Ao discorrerem sobre formação docente e educação estética, Ferreira e Guedes ressaltam a importância de uma formação de professores que contemple, além da educação estética, emoções e sentimentos, e que tenha o desenvolvimento desses futuros professores como foco, bem como as vivências e experiências dos sujeitos, e envolva uma abordagem contextualista e essencialista das artes, tornando o conhecimento construído ainda mais completo. Romanelli. Ao falarmos sobre formação docente, cabe ressaltar que, primeiro, essa formação não acontece apenas durante a graduação, ela pode continuar. Segundo, a falta de uma formação específica em artes não deveria ser usada como justificativa para a ausência de, por exemplo, uma educação sensível. Fernandes, ao falar sobre a arte no campo de concentração, retrata a maneira como professores, naquele contexto, conseguiram trabalhar a arte mesmo com a escassez de recursos, e o quanto isso foi relevante, já que, como descrito em seu artigo, por meio da arte, eles se mantiveram vivos no sentido mais profundo do termo. Defendemos que o atual momento não pode resumir-se apenas a enviar atividades que visem substituir o ensino presencial. Contudo, enquanto futuras professoras em formação, precisamos pensar em formas de amparar e estar ao lado das crianças neste momento. É importante buscar estar e ser presentes, proporcionando encontros à distância e vivências estéticas remotas que auxiliem as crianças e suas famílias na superação do isolamento e do medo que nos assola. O projeto nos oportunizou discutir sobre a formação ética e estética em um ambiente sensível às nossas demandas enquanto discentes. Tivemos a oportunidade de experienciar uma educação mais humana, que nos estimulou a buscar mais conhecimentos e refletir sobre relações pessoais e profissionais. Certamente o projeto, seu andamento, sua metodologia, seus objetivos e sua estrutura terão repercussão nas vivências que visamos oportunizar e experienciar futuramente enquanto docentes. Essa é a educação que queremos ver e pôr em prática. Escrevi no projeto de artes, porque queria aprender arte, teatro, dança e música. Todas as escolas devem ter. Agora que eu me inscrevi no projeto, já sei o que devo fazer. Crianças têm vozes, vontades e
Olá pessoal, o meu nome é Josiane Conrad, eu sou do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Pelotas e hoje eu venho apresentar o trabalho intitulado A Literatura Infantil aliado ao ensino de matemática nos anos iniciais, relato de uma ação de formação continuada, escrito juntamente com as minhas colegas Camila Ehlert Lindemann e Tamires Fonseca de Almeida, e sob orientação do professor doutor Antônio Maurício Medeiros Alves. É nos anos iniciais em que o aluno ele começa o desenvolvimento de seus conceitos de matemática. Para isso, é importante instigá-lo, e uma das formas é apresentando atividades prazerosas que diversifiquem a rotina de sala de aula, como a literatura infantil, que tem se apresentado como recurso potencializador no ensino e aprendizagem de matemática. Segundo Dalcin, 2002, a literatura ela exerce forte influência na formação cognitiva, afetiva e social da criança. Desta forma, ao mesmo tempo em que o aluno ele desenvolve essas habilidades, também é possível aprender os conceitos de matemática, desde que o livro escolhido favoreça a aprendizagem e que o professor tenha domínio da história. O presente trabalho ele foi desenvolvido a partir da análise parcial do curso intitulado Ensino de Matemática nos Anos Iniciais, Formação Continuada de Professores, promovido pelo Grupo de Estudos em Educação Matemática com ênfase nos anos iniciais, o GEMAI, da UFPEL, o qual adaptou o projeto de extensão discutindo metodologias para o ensino de matemática nos anos iniciais para oferecer formação continuada na modalidade EAD aos professores da rede pública e demais interessados no assunto. No desenvolvimento do curso foram propostas diversas atividades, sendo uma delas sobre literatura infantil, com o objetivo de apresentar propostas para trabalhar com a matemática nos anos iniciais. Então, o curso ele foi adaptado para a modalidade à distância, para atender uma demanda das redes de ensino durante o período de pandemia que acometeu o mundo decorrente da Covid-19. O curso ele foi realizado durante o período de 6 de abril a 4 de maio na plataforma Moodle UFPEL e contou com a inscrição de 350 pessoas das diferentes regiões do Brasil. E também dessa ação de formação participaram 6 professores da universidade e 15 monitores, sendo estes licenciandos do curso de matemática e também dos mestrados do programa de pós-graduação em Educação Matemática e do programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática, além de alguns egressos destes cursos. As atividades elas foram propostas em 4 semanas, divididas em 2 momentos cada, aliando a teoria com a prática, sendo disponibilizados diferentes materiais, além da proposta de diferentes atividades, bem como a construção de materiais didáticos, de fóruns e também a criação de um glossário de literatura infantil e educação matemática, essa que teve uma ótima participação do cursista. A proposta da atividade do glossário era a criação de um dicionário de livros de literatura infantil com ideias para trabalhar a matemática nos anos iniciais. Para essa atividade, o cursista deveria escolher um livro, inserir a imagem da capa do mesmo, juntamente com uma síntese da história, logo em seguida fazer uma proposta de atividade ou conteúdo possível de ser trabalhado com aquele livro relacionado à matemática. Posteriormente, foi feita a análise, onde verificou-se a existência de 191 sugestões de livros e atividades possíveis de serem desenvolvidos. Dentre as publicações, 160 livros eram histórias diferenciadas e 31 eram títulos repetidos. Apesar de serem livros repetidos, na maioria das vezes os cursistas eles abordavam outros assuntos ou então faziam propostas de diferentes atividades. Isso aconteceu com o livro As Europeia, de Betinho, o qual conta a história de uma centopeia que recebe crítica dos demais animais pelo número de patas que possui. Inicialmente ela fica chateada, mas posteriormente ela entende que está tudo bem ser do seu jeito e que cada um é importante pelas características que possui. A história ela teve como uma das propostas a possibilidade de trabalhar com as diferenças e individualidades de cada um, e um outro cursista propôs a realização de uma encenação da história e, a partir dessa encenação, realizar perguntas acerca da adição, subtração e, além disso, construir uma centopeia onde poderia trabalhar com a quantidade e operações aritméticas. Na avaliação da atividade, os cursistas eles relatam ser possível colocar em prática as atividades sugeridas, bem como realizar uma conexão entre essas duas áreas, o ensino da matemática e a literatura infantil. Ainda ressalta-se que muitos dos cursistas já desenvolveram atividade aliando essas duas áreas durante a sua atuação docente. Esse trabalho ele proporcionou uma nova visão da utilização da literatura infantil como potencializadora do ensino da matemática nos anos iniciais. Os resultados obtidos mostram o engajamento dos cursistas na realização dessa atividade e certamente várias propostas serão colocadas em prática nas diferentes regiões deste país. Muito obrigada!
Meu nome é Stefânia Conrad e a seguir irei apresentar o trabalho intitulado como Brinquedoteca da Faculdade de Educação, refletindo de forma remota, orientado pelos professores Edson Ponick e Rogério Costa. No ano de 2020, fomos impossibilitados de realizar de forma presencial o projeto de extensão da Brinquedoteca da Faculdade de Educação Brinquify UFPEL. Contudo, desenvolvemos uma ação de ensino intitulada A Brinquedoteca como Espaço e Tempo Lúdico Formativos. Essa ação tem como foco o estudo de bibliografia referente à cultura lúdica, as interações das crianças em brinquedotecas e a metodologia de pesquisa com imagens. Para embasar estes momentos, utilizamos Ramalho e Silva 2003, que dissertam sobre os conceitos de brinquedoteca, apresentam os eventos que ocasionaram o desenvolvimento das brinquedotecas pelo mundo, apontam as principais brinquedotecas brasileiras e salientam a importância deste espaço para o desenvolvimento das crianças. Em relação à cultura lúdica, Monteiro e Delgado, 2014, defendem o protagonismo das crianças, entendendo-as como atores no contexto de que são participantes ativos na construção de suas culturas, e ainda afirmam a não universalidade da cultura lúdica, uma vez que nem a própria infância é universal, pois se altera de acordo com os aspectos religiosos, sociais, políticos, econômicos, de gênero, étnicos, entre outros, sofrendo também influências dos contextos nos quais as crianças estão inseridas. Uma das metodologias de pesquisa estudadas aborda o uso de fotografias e vídeos com crianças. Em função das visitas à Brinquedoteca da FAI antes da pandemia, acumulamos um vasto acervo de imagens que necessita ser reorganizado, classificado e analisado. Caputo e Santana 2020 destacam 3 pontos a serem levados em conta na reprodução de imagem, sendo eles: produção de imagens pré-existentes e a produção de imagens para a comunicação dos resultados de investigação. Para Caputo e Santana 2020, todos estes aspectos são fundamentais e informam o cuidado ético, estando distante de simplesmente resumir a autorizações e assinaturas em papéis, embora as autorizações e assinaturas sejam indispensáveis. Para a argumentação e exposição do projeto, optamos pelo método de inventariar os elementos disponíveis. Segundo Prado e Moraes, os inventários revelam nossas próprias contradições, limites, inconclusões, incertezas e imprecisões, e ainda resultam em nós uma ampliação da noção de documento, não apenas a materialidade dos acontecimentos, mas também os discursos e as narrativas. Os estudos aconteceram nas plataformas AVA e Webconferência da UFPEL entre junho e setembro de 2020, com 12 encontros, tendo atividades previamente marcadas nas quartas-feiras, entre as 9 e 11 da manhã, contando com a presença de 5 discentes do curso de Pedagogia diurno e noturno e a mediação dos professores responsáveis pelo projeto. Durante os estudos, fomos provocadas a refletir como a cultura lúdica se manifesta ou pode se manifestar no espaço da brinquedoteca. Essa reflexão desencadeou uma argumentação coerente com o já conhecido sobre o espaço e o que ainda era preciso saber para aprimorar as experiências. Mesmo que existam momentos em que as crianças brincam sozinhas neste espaço, as possibilidades e ofertas sugerem brincadeiras coletivas. Essa é uma das repercussões da cultura lúdica na brinquedoteca, sendo ela potencializadora de interações entre os pares. Outra reflexão importante foi sobre o compartilhamento indevido e não autorizado das imagens das crianças nas redes sociais. Esses registros de forma rápida e sem consentimento das crianças e dos responsáveis é inadequado, desrespeitoso e constrangedor. Apesar do momento pandêmico, o grupo se propôs a aprender como estudar e discutir de forma remota, não se distanciando em relação à qualidade das discussões de encontros presenciais. Em relação às questões pontuais estudadas nesta ação de ensino, destaco como aprendizagem a importância do espaço brinquedoteca para o desenvolvimento das crianças, a compreensão da não universalidade da cultura lúdica e a pertinência e responsabilidade da ética ao registrar fotograficamente crianças e suas pluralidades. Muito obrigada!
Olá, meu nome é Franciele. Sou aluna do curso de Ciências Biológicas e vou apresentar o trabalho intitulado Construção de Projetos na Plataforma Scratch para o Ensino de Botânica, realizado em parceria com os colegas Jéssica e Andrew, professora Raquel e sob orientação das professoras Rita e Aline. Diante do cenário atual, em que as tecnologias da informação e da comunicação estão cada vez mais presentes no âmbito escolar, foi desenvolvido um projeto de formação em design de jogos digitais para professores em formação inicial e continuada das áreas de biologia e geologia. O projeto propôs aos participantes elaborar estratégias de ensino utilizando o design de jogos digitais. A proposta é que os estudantes construam conhecimento por meio da criação de jogos digitais ou animações, utilizando a plataforma Scratch, que é uma plataforma de programação em blocos. E essa proposta está amparada na perspectiva construcionista, pois coloca o estudante no papel de protagonista da aprendizagem. O presente trabalho visa apresentar os jogos e as estratégias de ensino criadas durante a participação nesse projeto de formação e foram elaborados tendo em vista o ensino de botânica, pois essa é uma área da biologia ainda pouco abordada no ensino básico e vista muitas vezes como árida e entediante. A criação dos jogos se deu por etapas. No primeiro momento, foi elaborado um documento de design de jogos digitais, que é um planejamento prévio contendo cenários, sons, regras e mecânica do jogo a ser programado. Com base no planejamento, deu-se início à programação na plataforma Scratch. Foram realizados tutoriais introdutórios e tutoriais específicos para jogo de quiz, jogo de clicar e jogo de coleta. Com os projetos quase finalizados, foram realizados feedback colaborativos entre os participantes do curso e, através das sugestões dos colegas, foram realizadas modificações nos jogos, a fim de aperfeiçoá-los. O produto final da formação foi a elaboração de um planejamento de estratégia de ensino, utilizando os jogos digitais no ensino de botânica. Após a elaboração de um esboço inicial, um documento foi redigido, seguindo o modelo proposto pela formadora. Foram construídos 4 jogos voltados para o ensino de botânica: Quiz sobre Botânica e Botaniquiz. São jogos de perguntas e respostas sobre grupos vegetais e morfologia foliar, respectivamente. Aprendiz de Botânica é um jogo de clicar, onde deve-se selecionar, dentre as opções, a imagem que corresponde à característica morfológica solicitada. E o jogo Feira de Frutos é do tipo coleta, no qual deve-se coletar apenas os alimentos classificados como frutos. Os planejamentos de estratégia de ensino utilizando o design de jogos digitais para o ensino de botânica foram construídos tendo os seguintes momentos pedagógicos: escolha de um assunto ligado à botânica para ser tema do projeto na plataforma Scratch. Discussão sobre conhecimentos prévios a respeito de programação e familiarização com a ferramenta Scratch. Construção de um documento de design de jogo. Desenvolvimento do projeto e programação. Feedback dos projetos entre os colegas. Partilha e socialização dos projetos concluídos com a escola. E avaliação final das atividades desenvolvidas. Scaico e colaboradores afirmam que aprender a programar estimula muitas capacidades cognitivas e as técnicas utilizadas na programação podem servir para a resolução de diversos outros tipos de problemas. Desse modo, a participação no projeto proporcionou-nos uma oportunidade de aprender e desenvolver estratégias de ensino que sejam satisfatórias aos professores e interessantes aos alunos. Futuramente, poderemos utilizar em sala de aula os jogos criados ao longo do projeto. Também pôr em prática o planejamento no qual nossos alunos criarão os próprios projetos na plataforma Scratch, desenvolvendo autonomia para aprender. Utilizar a plataforma Scratch para o desenvolvimento de projetos sobre botânica será muito útil e positivo, à medida que tornará a aprendizagem mais prazerosa e interessante, contribuindo assim para desmistificar a visão árdua e tediosa da área. Muito obrigada pela atenção.
Oi, tudo bem? Meu nome é Larissa Mendes, eu sou estudante do terceiro semestre de licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal de Pelotas e vim apresentar o trabalho intitulado como Ensino de Educação Ambiental como Instrumento de Transformação Docente, que foi desenvolvido com as minhas colegas Ana Lúcia Rodrigues, Celiane Ribeiro, Julie Ruff e orientadas pela professora Caroline Terra de Oliveira. Com o objetivo de analisar o potencial formativo do ensino de educação ambiental para a formação inicial de professores em pedagogia, o trabalho buscou dialogar acerca do planejamento e desenvolvimento de atividades pedagógicas socioambientais que foram desenvolvidas com uma turma de 4º ano de uma escola pública de Pelotas, com a temática de contaminação da água. Fundamentando-se na leitura e reflexão dos materiais bibliográficos que foram apresentados na própria disciplina de Teoria e Práticas Pedagógicas 2, com foco nas questões trazidas pela autora do livro Desemparedamento da Infância, Leia Tiriba, que diz que assim como o desemparedamento das crianças é essencial, o desemparedamento dos educadores em formação é uma necessidade. E já que nós compreendemos o processo de desemparedamento como uma prática de educação libertadora, percebemos a relevância da educação ambiental para a formação inicial e continuada de educadores que busquem transgredir as metodologias emparedadas da educação tradicional. Já que a educação ambiental pode possibilitar uma perspectiva multidisciplinar com aporte de materiais pedagógicos, espaços de aprendizagem que visem construir os princípios da sustentabilidade, ela pode sim proporcionar um rompimento com a verticalidade das relações entre professores e alunos. Pois como o próprio Freire traz, desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando, que ao ser educado, também educa. Ou seja, construir relações dialéticas de ensino-aprendizagem por meio da educação ambiental. Essas reflexões tiveram como base um relato de experiência do planejamento em educação ambiental realizado na disciplina da Universidade em diálogo com a coordenação pedagógica e a professora titular da escola, tendo em consequência a aplicação do plano de aula. Com o objetivo de criar um espaço lúdico, de diálogo e experimentação para observar a importância da preservação do meio ambiente e seus impactos no nosso cotidiano, que construímos pintura coletiva com o tema de poluição, fizemos experiência com água e óleo, experiência sobre a erosão do solo e debatemos sobre a importância das matas ciliares. Até pulamos corda com as crianças durante o intervalo. E tentando estimular a criatividade, autonomia e liberdade de pensamento crítico, conseguimos aplicar todo o nosso plano de aula com êxito. Claro, os alunos demonstraram mais interesse pelas práticas interativas, em espaços abertos, como no uso de tinta e as experiências científicas, do que na última atividade, que foi a produção de texto sobre o que foi assimilado, acabando em vários bilhetinhos carinhosos pra gente. Mas mesmo que tivéssemos objetivos voltados à aprendizagem dos alunos, percebemos muitos resultados importantes que contribuíram significativamente para a nossa própria formação profissional, ampliando muito as nossas concepções críticas sobre o papel da educação ambiental no ensino de ciências da natureza, pois rompemos com a perspectiva tradicional naturalista e conservadora, ampliando o nosso entendimento acerca do dinamismo político que há entre as relações socioeconômicas e a temática ambiental, reforçando nosso papel como agentes sociais, mediadoras de transformações. Pois, como Antônio Carlos Pavão disse, é o desejo de mudar a prática pedagógica, é esse amadurecimento e esse refletir constante que garantirão que ocorram as mudanças efetivas na prática pedagógica do ensino de ciências no país. E foi em vista disso que ratificamos a potência de transformação pedagógica do ensino de educação ambiental para a formação inicial e continuada de educadores, pois tomamos consciência de que a partir da educação ambiental crítica é possível sim construir o conhecimento nas mais variadas temáticas de ensino, ainda que indisciplinarmente. Pois para a construção da subjetividade do educador transformador, este deve estar inserido na escola e nas questões ambientais em um processo dialético e permanente de articulação entre elementos epistemológicos, práticos e metodológicos. Era isso. Muito obrigada pela atenção. Se cuidem, fiquem em casa se puderem e usem máscara. Olá, tudo bem? Eu sou Luiz Marcelo Moreira, aluno do curso de História da Universidade Federal de Pelotas. Quero apresentar hoje para vocês um projeto intitulado O Historiador no Arquivo, Inclusão e Acessibilidade, que conta com a participação do meu colega de curso,
Raniel de Jesus Farias. Esse projeto tem o apoio do NAI, Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, contando com a participação dos tutores e bolsistas Fabiola de Souza e Raul Salomão de Souza, e da orientação da professora Ana Inês Klein. O projeto tem como objetivo a produção de materiais orientadores para a formalização de um manual. Dentro desse manual será totalmente descrito os procedimentos para que o aluno com deficiência visual e os seus orientadores futuros possam desempenhar suas propostas e objetividades. No meu caso e do Raniel, que somos deficientes visuais, isso será de grande ajuda, pois poderemos facilitar o nosso aprendizado. No meu caso mesmo, eu não disponibilizaria recursos como slides e nem teria como aplicar leitura para estar fazendo esse vídeo. O objetivo também é que, dentro da comunidade acadêmica da UFPEL, isso tenha uma aceitação para o desenvolvimento do historiador dentro do arquivo, além de outros cursos possam ser sensibilizados e ganhem essa atenção dentro da comunidade acadêmica. A metodologia. O projeto é basicamente um projeto de ensino, fundamentado em um grupo de estudos, onde abordaremos textos relativos à inclusão e à acessibilidade da pessoa com deficiência no arquivo histórico. A partir do momento que o documento chega no arquivo, ele é classificado, identificado e registrado. Após isso, ele é higienizado com procedimentos para que não sejam danificados as condições do papel. Após isso, ele é classificado e digitalizado e levado para pastas ou estantes numeradas. No processo desse projeto, invertemos algumas dessas realizações, onde após a chegada do documento no arquivo e a sua classificação, ele é higienizado e após isso ele é digitalizado, onde o processo para o deficiente visual será de suma importância. Por quê? Porque após a sua digitalização num scanner, ele automaticamente gerará no computador, munido do programa NVDA, que é um leitor de tela, o deficiente visual tomará contato do que se trata, qual o assunto que está ali naquele documento. E com isso ele pode se integrar e dar o destino correto, gerando um arquivo digital para que após isso ele seja arquivado devidamente no seu lugar de destino. Isso gerará, além da consulta facilitada para o deficiente ou para a comunidade, uma integração desse processo, tornando assim a autonomia do deficiente visual muito mais acessível. Conclusões finais. Esse projeto tem como finalidade dar visão à pessoa com deficiência visual dentro de uma instituição de ensino superior, pois ela tem capacidade, desde que sejam providenciados materiais, formas de ensino para o desenvolvimento e aprendizado desse aluno. Toda pessoa com esse tipo de deficiência tem capacidade, tem vontade de exercer a função, tem vontade de se mostrar que realmente faz e aplica aquilo que aprendeu no ambiente de trabalho. E isso tem um impacto muito grande e as pessoas não percebem isso. Não percebem que a pessoa com deficiência quer ter o seu espaço, seja onde for. Agradeço a oportunidade e espero contar com vocês numa próxima oportunidade. Olá, eu sou Isabelle Chaves, eu sou aluna de História Bacharelado pela UFPEL e eu sou bolsista do projeto de Ensino Amor e Erotismo no Mundo Antigo.
coordenado pelo professor Fábio Vergara. O projeto faz parte do Laboratório de Estudos em Cerâmica Antiga, o LECA, e o trabalho que eu vou apresentar hoje é o Homoerotismo Feminino na Grécia Antiga, uma análise contextual de Safo. Para contextualizar, é preciso explicar o porquê do uso da palavra homoerotismo ao invés de homossexualidade. A homossexualidade, além de ser um conceito que não existia naquela época, não abrange todas as representações do contexto e forma dos povos que eu estudo. Para conseguir realizar esse panorama geral, eu tive que estudar todas as representações sexuais da antiguidade. Mas para focar em Safo, eu estudei a autora Sandra Boerig, que introduz o estudo em 2007. Não se tem muito conhecimento da pessoa Safo, mas fragmentos de seus poemas foram deixados pela posteridade e é com isso que eu realizo esse estudo. A Safo era uma espécie de tutora numa instituição só para mulheres, Casa das Musas, como ela mesma chamava. Nessa instituição, as mulheres eram ensinadas a vida de casada e muito sobre arte. Mas durante esse tempo, há muitos relatos de que essas mulheres se apaixonavam pela Safo e a Safo por elas. No fragmento 94, estudado por Dover, há o relato: em macias camas tenras, expelias desejo. Expelir desejo, nesse caso, está na voz ativa. Significa que a Safo ou a pessoa mencionada realizaram tal ato, supostamente através de contato físico. Um dos grandes problemas é que seus poemas estão em fragmentos bem escassos e bem acabados, mas muitos estudiosos conseguiram montar eles e nos mostraram quão íntima era sua relação com outras mulheres. Uma das características mais notáveis é o uso de seu próprio nome, que indica que não era apenas imaginário, como factual. Outra característica muito notável é a intensidade considerável de reciprocidade suposta nos poemas. Como o estudo sobre Safo e suas representações ainda é bem escasso comparado a outros assuntos dentro da antiguidade, o projeto como um todo visa criar um panorama geral do homoerotismo e suas concepções na vida, cultura e arte grega antiga. Para isso, a gente pretende levar essa discussão para dentro da universidade, nas disciplinas de antiguidade, para dentro da comunidade literária e para dentro das escolas, numa disciplina de literatura. Para conseguir executar o projeto, é feita leitura de autores clássicos e atuais, e além disso, também há o contato com fontes primárias e a iconografia da época. Para a realização disso, nós fazemos fichamentos e resumos, e também apresentações com comunicações e em seminários. Nós também produzimos dinâmicas de sala de aula para levar dentro da disciplina de antiguidade do curso de História. Mesmo que a pesquisa ainda esteja no estágio inicial, ainda em desenvolvimento, ela tem se mostrado bem necessária, embora difícil, pois o assunto não é tão pesquisado como gostaríamos que fosse. A relevância dele se dá por conta de entender como funcionavam as relações humanas de pessoas do mesmo sexo na antiguidade, visto que até hoje é um tema tratado como um tabu, e é exatamente por culpa disso que perdemos muitos poemas. Mas com o avanço da tecnologia, novos estudos e achados arqueológicos, a gente pode descobrir e compartilhar novas análises sobre o tema que tem se mostrado muito importante para a gente entender da própria percepção deles como funcionava toda essa relação entre pessoas do mesmo sexo, que acabamos perdendo a representatividade com o passar dos anos. Muito obrigada! Boa tarde a todas e todos. Essa apresentação faz parte da 6ª Semana Integrada de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Pelotas. Me chamo Luísa, sou acadêmica do curso de Psicologia e apresento hoje no Congresso de Ensino de Graduação o projeto As Mulheres e a Pandemia de Covid-19, discutindo questões de gênero, sob orientação da professora doutora Camila Peixoto Farias e a professora doutora Giovanna Fagundes Luksinski. Este trabalho visa apresentar um relato de experiência sobre o projeto de ensino As Mulheres e a Pandemia de Covid-19, discutindo questões de gênero, criado através da parceria entre o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicanálise Pulsional e o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Fenomenologia e Psicologia Existencial, EPOCHE. O projeto foi construído dentro do calendário alternativo proposto pela UFPEL durante a pandemia, nos moldes do ensino remoto emergencial, e contou com a participação de 43 participantes, 10 convidadas, além da equipe composta por 2 coordenadoras e 3 estudantes do curso de graduação em Psicologia. Esta ação de ensino está vinculada ao projeto de pesquisa Agora é que são elas, a pandemia de Covid-19 contada por mulheres. Segundo a ONU Mulheres, a desigualdade de gênero, a lógica patriarcal, a violência doméstica e sexual e tantas outras violências agravam de forma exponencial a vulnerabilidade das mulheres em um contexto de pandemia.
No âmbito das discussões de gênero dentro da psicologia e as áreas afins, sabe-se que existem diferentes modos de ser mulher e que o próprio termo, com a naturalização que carrega socialmente, precisa ser discutido e problematizado. O projeto teve como principais objetivos trazer à tona a diversidade de experiências vividas por mulheres e seus diferentes impactos durante a pandemia de Covid-19. Debater as repercussões subjetivas de forma articulada com atravessamentos sociais, como raça, classe, orientação sexual, maternidade, entre outros. O projeto de ensino foi implementado como uma atividade complementar do curso de psicologia, construído de forma interdisciplinar com uma metodologia híbrida entre psicanálise e fenomenologia. Cada encontro foi pensado de forma a articular teoria e vida cotidiana, seguindo teóricas como Bell Hooks, que, partindo de uma perspectiva freiriana, considera a educação como prática e como caminho para a transformação social. Foram convidadas diferentes mulheres, de modo a contemplar o máximo possível a diversidade presente nos marcadores sociais, como classe social, raça, orientação sexual, trazendo suas vivências e teorias de apoio. Ao longo de 10 encontros, as mulheres convidadas trouxeram suas percepções sobre a pandemia, articulando suas atividades profissionais e vivências nesse contexto. As convidadas realizaram uma exposição e, após a mesma, ocorria uma roda de conversa com as estudantes presentes. Os encontros ocorreram semanalmente, de forma síncrona às quintas-feiras, das 19 horas às 20h30 via plataforma Zoom. Os encontros aconteceram entre os meses de julho a setembro, dentro do calendário alternativo da UFPEL, e o período de inscrição já marcou uma peculiaridade: apenas mulheres se inscreveram para o projeto. Inicialmente, seriam ofertadas 30 vagas, mas como foram preenchidas no primeiro turno de inscrição, ampliamos e encerramos com 43 inscritas. A frequência também se manteve alta até o final do projeto. Foi possível discorrer sobre conceitos e epistemologias que não partem da matriz ocidental, colonial capitalista, questionando o sujeito universal da ciência tida como pura, válida e imparcial, colocando no centro a perspectiva da pluralidade de vozes. Foram trazidas autoras constantemente invisibilizadas nos currículos acadêmicos, como Bell Hooks, Lélia Gonzalez, Nancy Fraser, Gayatri Spivak, Angela Davis, Grada Quilomba, Donna Haraway, entre outras. As falas das convidadas se voltavam para a reflexão sobre a produção do conhecimento e as práticas em psicologia, a necessidade de rompermos com o saber colonizado, que permeia as teorias psicológicas existentes e o modo como a produção científica de mulheres é constantemente colocada à prova, principalmente pelos homens. O projeto propiciou, entre outros aspectos, a compreensão da necessidade de não universalizarmos a categoria mulher, além de constatarmos que os temas abordados não devem ser tomados como temas específicos e que lugar de fala não pode ser confundido com prisão de fala. O lugar de fala é a nossa perspectiva a partir do nosso lugar no mundo, e toda perspectiva é situada, mesmo a que se propõe hegemônica e universalizante. Por fim, essa conjuntura de realidade distópica convoca a universidade pública para a luta em defesa da ciência, da educação pública, do combate às opressões e do compromisso com a comunidade e a sua pluralidade. Agradeço em nome de toda a equipe do projeto. Obrigada. Olá, tudo bem? Meu nome é Luísa Griber, eu sou estudante do curso de Psicologia da UFPEL e o trabalho escolhido por mim para ser trazido no SEG da CIEP de 2020 se chama Caminhos da Escrita, trazendo perspectivas situadas. Esse trabalho foi orientado pela professora Giovana Fagundes, também do curso de Psicologia da UFPEL, e foi elaborado a partir de experiências com um grupo de estudos EPOQUE, que é vinculado ao Laboratório de Pesquisa em Fenomenologia e Psicologia Existencial. O trabalho tem como objetivo trazer um relato de experiências, de estudo, como também de escrita com o grupo EPOQUE. Ele tem a fenomenologia como método epistemologicamente situado nas práticas de ensino e pesquisa no ambiente acadêmico. Como caminho metodológico, nós estamos propondo a conceituação e o resgate da experiência no processo de composição de conhecimentos dentro da universidade, que é a respectiva perspectiva existencial fenomenológica. Para isso, nós estaremos trazendo algumas ferramentas metodológicas específicas que nos ajudarão nesse processo durante a apresentação. O que a gente está querendo dizer quando a gente fala em experiência? Bom, nesse sentido, o autor Jorge La Rosa Bondia vai nos trazer algumas noções bem interessantes para a gente pensar esse conceito. Assim, eu vou citá-lo aqui. Experiência é aquilo que nos passa, o que nos acontece e o que nos toca. Não aquilo que se passa, aquilo que acontece ou aquilo que toca.
Em outras palavras, experiência é a forma como nós nos relacionamos com o mundo, a forma como damos sentido às coisas e como elas repercutem em nós, que traz uma dimensão coletiva, se diferenciando da informação ou da mera opinião. Nessa perspectiva, nós também temos como referência Merleau-Ponty, que traz a questão do conhecimento situado como orientação metodológica, assim como Mauro Matuzzi, que contribui com a versão de sentido no processo de constituição de um caminho metodológico para o acesso à experiência. E o que é essa versão de sentido? Versão de sentido é basicamente quando depois do encontro a gente constrói um texto ou qualquer outro tipo de registro, onde são expressados os nossos afetos e as nossas inquietações, como aquele encontro reverberou na gente. A Matuzzi chama isso de radiografia fenomenológica de um encontro. Assim, à medida que os encontros com o grupo vão acontecendo, nós vamos trazendo os nossos relatos de versão de sentido, que vão se articulando com as referências teóricas trazidas no grupo. Uma vez colocado esse esboço sobre os conceitos de experiência e versão de sentido, a gente pode se perguntar, mas como que a experiência pode contribuir com o conhecimento acadêmico? É aí que o método fenomenológico nos propõe uma prática de estudos pautada pelo rigor, enquanto a experiência proporciona um talhamento do olhar sobre a realidade, em articulação com os conhecimentos já produzidos, de forma sistemática. Seguindo por esse caminho, nós nos colocamos diante de uma reflexão. Qual é o paradigma de ciência que alicerça as nossas produções dentro da universidade? Uma ciência tradicional que tem o seu sujeito universal e neutro, em face de um objeto que não se relaciona com esse sujeito diretamente. Vem sendo questionada por um paradigma emergente de ciência, no âmbito das ciências humanas, como nos propõe o autor Boaventura de Souza Santos. E que paradigma é esse? Esse paradigma vai nos propor uma nova localização para esse sujeito, um sujeito historicizado e singular. A autora Donna Haraway vai nos trazer a ideia de saberes e sujeitos localizados. Nesse sentido, o sujeito se coloca em relação com o objeto, onde esse objeto também faz parte do processo de construção do conhecimento. Como resultados parciais desse processo, a gente consegue perceber, por exemplo, o encorajamento e a articulação entre os estudantes e as estudantes, o iniciar e o trazer as suas composições para dentro da universidade. Por vezes, as composições acadêmicas podem nos parecer um pouco distantes, como se fossem restritas a uma parcela distinta da comunidade acadêmica, mas com o resgate da experiência, em articulação com as referências teóricas propostas, o aluno e a aluna é capaz de compor uma escrita implicada e comprometida. Assim, eu me encaminho para o fim da minha apresentação, trazendo que a partir das relações interpessoais e do resgate da experiência, em articulação com as referências teóricas, que se faz possível trilhar novos caminhos nos processos de constituição de conhecimentos dentro da universidade. E que é a partir de uma perspectiva de saberes localizados que se faz possível constituir ambientes cada vez mais inclusivos e plurais dentro da universidade, assim como a possibilidade de uma escrita cada vez mais situada, implicada e viva. Bom, é isso. Eu desejo um ótimo evento a todos e a todas e o meu muito obrigada. Olá, eu me chamo Victoria e sou estudante de Psicologia na Universidade Federal de Pelotas. E atualmente eu sou bolsista do LAPS, o Laboratório de Arte e Psicologia Social. Hoje eu vim falar um pouco do nosso projeto de ensino e do nosso laboratório. Quem construiu esse trabalho junto comigo foi a colega Mariana Gouveia Silveira e o professor Edio Ranieri da Silva. O título do nosso trabalho é Deleuze, Modos de Usar, uma introdução à obra de Gilles Deleuze. O LAPSO produz as suas ações de pesquisa, ensino e extensão, agenciando a psicologia social a diversos campos, como as artes, a ciência política, a música, o teatro, entre outros. Então, nessa mistura de fluxos e construção rizomática das áreas, o laboratório apoia-se nas contribuições trazidas por Gilles Deleuze. Tu pode estar te perguntando, mas como assim uma construção rizomática? Esse é um conceito que Deleuze pega emprestado da botânica, no qual ele coloca que os agenciamentos não têm um ponto de partida ou de fim, como nas relações das raízes com as árvores. Ou seja, o agenciamento é um meio onde ele cresce e transborda, assim como um rizoma. Nesse sentido, nasceu o projeto de ensino, Deleuze, Modos de Usar, uma introdução à obra de Gilles Deleuze. A proposta inicial do projeto era oferecer as atividades de forma presencial. No entanto, devido à pandemia, precisamos nos articular às novas formas de utilizar a educação. O projeto abriu uma enseada de criação.
onde podemos fabricar um lugar de invenção, os encontros online. Nessa partida, optamos por oferecer as conversações e oficinas através de plataformas de videoconferência, integrando a comunidade acadêmica em geral. Aqui estão alguns prints dos nossos encontros para vocês verem. Nossas ações foram baseadas em palestras e oficinas com profissionais de referência e de diversas áreas, como cinema, música, artes visuais, incluindo pintura e fotografia. Nosso público-alvo foram alunos de graduação e pós-graduação da UFPEL. Foram ao todo 12 encontros, onde pudemos discutir e desfrutar de muitas experiências. O Grupo Lapso, que foi composto por 10 estudantes de graduação em psicologia e coordenado pelo professor Dr. Edio Ranieri, se uniu em meio ao desafio de proporcionar uma nova invenção de aula. Então, eu devo explicar que o projeto não se baseou em ofertar palestras teóricas sobre os conceitos desenvolvidos por Gilles Deleuze. O que foi produzido dentro deste, na verdade, foi uma contribuição prática aos participantes. Porque Deleuze acreditava que uma aula não tem o objetivo de ser entendida totalmente, que ela é uma espécie de matéria em movimento. E, em cada aula, cada grupo ou cada estudante se relaciona com o que pode. Por isso, para nós, não há uma metodologia correta a ser aplicada, mas sim métodos, modos de proceder e de usar cada palestra e cada conceito disposto. E o intuito do projeto foi justamente esse, oferecer modos de usar os conceitos deleuzianos, construir espaços de afeto, de trocas e também intentações, principalmente em tempos de pandemia. Também aponto a integração da comunidade acadêmica, pois tivemos palestrantes de outras universidades, colocando a UFPEL como instituição promotora de conhecimento acadêmico de modo público, gratuito e acessível. Agora, é importante compartilhar com vocês como a Universidade Federal de Pelotas nos deu respaldo, abrindo opções para termos um momento mais experimental, pois foi através dela que montamos um projeto de ensino com muitas inovações. A utilização das nossas redes sociais para a divulgação do evento, que foram alimentadas semanalmente com novas informações, trouxeram o engajamento necessário para o evento e a comunidade acadêmica da UFPEL. Assim, como o comprometimento do projeto em disponibilizar o registro através de vídeos no YouTube de todas as palestras, as que ainda permanecem acessíveis na página do Facebook. Se tu te interessou em nossos agenciamentos e processos, fica o convite para vocês entrarem nas redes sociais do projeto, onde as palestras estão disponibilizadas. E também para lerem nosso dossiê sobre o evento, que será publicado em breve na revista Paralelo 31, que é a revista online do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFPEL. Nesse dossiê, além das apresentações feitas no projeto, teremos também a colaboração da professora Anne Salvanar, da Universidade de Paris, na França. Venha conhecer um pouco mais da nossa ação de ensino e do nosso laboratório. Obrigada e até breve! Olá, meu nome é Tiffany Cardoso, acadêmica do quarto semestre do curso de Psicologia da UFPEL. Eu vou apresentar o trabalho Jogo de Regras como Intervenção ao Fracasso Escolar, uma análise a partir de um projeto de ensino desenvolvido com as acadêmicas Eduarda Malua e Marta Varzim, sob orientação da professora Silvia Pinheiro. A maioria dos estudantes brasileiros enfrenta dificuldades na apropriação da aprendizagem, o que gera altos níveis de fracasso escolar. 12% dos estudantes do primeiro ao quinto ano estão em situação de distorção idade séria, e a média chega a 15% nos estudantes matriculados no Rio Grande do Sul. Para a psicologia histórico-cultural, o componente central da aprendizagem são os saberes que ainda estão em construção. Com isso, é possível identificar que há uma necessidade de se repensar a proposta psicológica e pedagógica presente no Brasil e focar em uma aprendizagem colaborativa, assim como desenvolveu a teoria vigotskiana, que postula que o conhecimento é sempre mediado por um terceiro e o processo acontece sempre nas EDP. Dessa forma, a aprendizagem é um processo singular intermediado pelo meio social e por processos fisiológicos cerebrais, originando as funções psicológicas superiores, que podem ser desenvolvidas por meio de atividades sociais, como o jogo de papéis, durante a etapa pré-escolar. O objetivo, então, é revisar a intervenção de Pinheiro, que busca provar a eficácia do jogo de regras, um desenvolvimento cognitivo e emocional e a sua capacidade de intervir no fracasso escolar, usando como base a teoria vigotskiana, estudada no projeto de ensino, intervenções com jogos, contribuições à psicologia histórico-cultural para crianças com dificuldade de aprendizagem. Foram realizados encontros semanais, de forma online, coordenados pela professora Silvia Pinheiro. O grupo é composto por 3 acadêmicas do curso de Psicologia e tem como objetivo o estudo mais aprofundado e crítico de teorias da aprendizagem e desenvolvimento,
Com isso, é possível construir um embasamento teórico para intervenções com crianças que possuem histórico de fracasso escolar. Para a teoria vygotskiana, o ser humano se desenvolve de acordo com as informações que recebe de seu grupo cultural. Sendo assim, existe uma forte relação entre aprendizado e desenvolvimento, visto que ao não existirem situações propícias para o aprendizado, o desenvolvimento não ocorre. Dessa forma, é importante ter consciência do momento de desenvolvimento em que a criança se encontra. Existem 3 zonas de desenvolvimento: a real, que abriga as habilidades que a criança realiza sem ajuda; a proximal, que possibilita o desenvolvimento de novas habilidades presentes na zona potencial; e a potencial, que se desenvolve por meio de instruções fornecidas por alguém mais desenvolvido. Pode ser modificada por meio do uso de brincadeiras como o jogo de regras. O jogo como intervenção é a principal fonte de desenvolvimento de uma criança. Na idade escolar, a brincadeira característica é o jogo com regras explícitas. Ele continua sendo uma brincadeira, mas a motivação é focada no resultado. As regras auxiliam as crianças no seu autocontrole, ao incentivar a abdicação de suas vontades imediatas, na autoavaliação, quando a criança avalia suas habilidades comparando-se aos outros, e a introdução de noções morais, ao entender que está limitada às regras estabelecidas. A intervenção de Pinheiro e Couto teve como objetivo investigar se o jogo de regras explícitas corroborava no desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Foram utilizados os jogos cara a cara, memória e damas. O aluno obteve um melhor aproveitamento escolar e mais acertos nos subtestes de atenção, memória, raciocínio e percepção. Deste modo, a pesquisa comprovou a eficácia do jogo de regras explícitas no desenvolvimento das funções psicológicas superiores e, por consequente, no desempenho acadêmico. Adotou-se também um olhar crítico a respeito da utilização de instrumentos de avaliação psicométricos, este sendo um procedimento obsoleto à psicologia histórico-cultural. Para a replicação da intervenção, irá optar-se por substituir os testes psicométricos por um instrumento que está sendo construído pelo próprio grupo de pesquisa. A intervenção de Cardona e Rojas utilizou histórias infantis e desenhos. A avaliação dos desenhos atestou que após a intervenção, os detalhes e símbolos foram mais fidedignos ao modelo seguido. Estes resultados corroboram a teoria luriana, adotada pelos autores e que entende que as funções psicológicas superiores estão sistematicamente conectadas e não podem ser trabalhadas separadamente. Com isso, concluímos que o jogo de regras explícitas comprovou eficácia para o desenvolvimento da criança. Nos propomos também a desenvolver um projeto de extensão a partir do estudo de Pinheiro, acrescentando modificações baseadas no estudo de Cardona e Rojas, como a análise de desenho, livros lúdicos e a construção de histórias com a criança. Essas são as referências. Obrigada pela sua atenção. Qualquer dúvida, entre em contato.